Você pode sentir a vida com muito mais intensidade. Você pode verter uma beatitude do seu próprio sistema durante o seu dia inteiro, produzindo um senso de integração com as coisas, o sol, o ar, a terra. Você se sente interconectado com toda a realidade e tudo passa a ter um significado muito profundo. A vida se torna mágica. Já faz tanto tempo que estamos dopados, onde a depressão virou o estado natural de quase todo mundo, que falar sobre essas sensações e a possibilidade de viver num estado desperto, canalizando essa força interior da própria natureza em você, se tornou algo metafísico. Mas eu quero te lembrar que esse, na verdade, é o seu estado natural. Você não nasceu para ser depressivo. Os seus NADs estão bloqueados por um sistema que cria a sua própria compulsão, que faz você crer numa competição. Você entra numa corrida, então você gera estresse crônico, você se mata de trabalhar, a sua vida se resume em pagar boleto, você perde a sua liberdade de expressão, você vira um sistema automático ou um agente do sistema buzinando no trânsito. Você nem consegue mais perceber o sorriso dos seus filhos. A vida perdeu o significado em algum momento. E você passou a ser afligido por esse senso de desconexão com a vida. Os seus receptores estão bloqueados pela sua alimentação. Os seus receptores estão bloqueados pelo estresse crônico e pela autocobrança constante. Os seus receptores estão bloqueados pela pressa. Os seus receptores estão bloqueados pela insatisfação. Porque tem uma história sendo contada na sua cabeça que você precisa fazer alguma coisa para ser reconhecido, respeitado. E quando você olha para fora, existe todos esses palcos. E você busca o seu lugar no mundo. Mas o seu lugar no mundo é ser você mesmo no seu potencial máximo. Eu espero que você esteja usando o seu tempo por aí, sendo a sua melhor versão e entregando a sua versão mais inteligente para as pessoas, mais compreensiva para as pessoas e para si próprio, mais compassiva. A sua versão mais alegre, mais resiliente. A sua versão mais livre, mais rica, mais empoderada, mais para cima, que aceitou a sua divindade, que venceu os medos, as culpas, as condenações de céu e inferno. Você entendeu que se você estiver bem, essa realidade lhe devolverá o bem. E se você estiver mal, essa realidade lhe devolverá o mal. Essa é a pegadinha da vida. Então você precisa se resolver para entrar num estado de abundância. Estado esse é onde você doa a sua melhor versão pro mundo. Por quê? A sua manifestação de prosperidade é você reconhecer que o seu autocuidado
autocultivo é a prosperidade. O autocuidado é a prosperidade. Você lapidar esse corpo para que em muitos níveis diferentes, seja no físico, seja no mental, seja nos estados de espírito, você esteja se aperfeiçoando. O que se trata de se tornar mais belo. Isso daqui já é o paraíso. Olha esse pôr do sol. Isso daqui já é o paraíso. Eu vou mostrar isso daqui. Olha isso. Olha esse privilégio. Isso daqui eu não tô em nenhum lugar externo. Eu gostaria que você entendesse que eu não tô fora. Eu tô dentro de mim mesmo. Ou seja, ler lerá. Vai Omer Hashem a Abraham Avinu. Ler lerá. E disse o Senhor a Abraão: sai para ti mesmo. Quer dizer que a terra prometida, o jardim de delícias, a terra que mana leite e mel, não é externa, ela é interna. Vai para dentro de ti mesmo. Ache esse regozijo em você mesmo. Que isso se torne você. Então a realidade só pode ser essa. Não pode ser outra. Você está, na verdade, confinado na própria mente e em mais nenhum outro lugar. Os números podem simplesmente cair na sua conta de forma mágica, como está acontecendo comigo quando você se libertar das regiões de cativeiro na sua própria mente. Voltando ao tema dos nadis, você não acha esse prazer porque os seus poros não estão captando a beatitude no ar? Os nadis são terminais de energia sutil e eu vou adiantar, o consumo de carne não bloqueia os nadis. Pelo contrário, os nadis também são bloqueados por formas de energia sutil, sentimentos, pensamentos, o estresse e algumas toxinas específicas como o flúor, que vai te deixar letárgico, que vai te deixar apático, que vai tirar um pouco da sua sensibilidade consciencial para dar significado para a vida. Por isso que tem a fluoxetina, é uma medicação que assim que você toma, você sente essa apatia, porque o componente principal é o flúor que está na nossa água. Então esses aspectos químicos sutis acabam bloqueando os nadis. Porém, a própria natureza já deu os seus remédios. Quando você consagra uma medicina como a ayahuasca ou até mesmo o cogumelo, canais pelos quais você entra na força. A força é uma conexão mental com a natureza inteira, seja do plano material e do plano cósmico. É como se você e a mãe natureza se fundissem numa mesma experiência psicodélica, mas consciencial. Aquilo tem um significado no sentido que você dá para a sua própria vida. Não se trata simplesmente de devaneio. Quando você entra na força, os seus nadis estão sendo desobstruídos. Então você voltará a sentir empatia nas primeiras horas. As pessoas, você vai voltar a sentir amor, compaixão, conexão. O momento presente, o silêncio de só ser você mesmo, vai tornar isso intenso. Só que aí você volta para a mesma rotina. Seus nadis começam a ser bloqueados pela sua própria visão e pelo excesso de estímulo que você se dá. E pense que
À medida que esses canais de energia passam a ser entupidos por toxinas, por estímulos visuais excessivos, pelo estresse, pelo excesso de pensamento, pelo açúcar, o carboidrato vai trabalhar muito mais bloqueando os NADs do que a própria carne. Porque a síntese do carboidrato no corpo o transforma em açúcar. E aí nós entramos na outra parte, não há movimento, não há combustão, ou seja, você consome mais combustível do que você gasta. Então isso vira estoque, e esse estoque vai começar a bloquear os seus terminais de energia sutil. Então, gradativamente, você vai se tornando apático e depressivo e a vida vai perdendo o significado e você sabe que tem algo poderoso para fazer, para viver, mas a vida perde o sentido e você fica com aquela sensação de desespero, como se a sua alma estivesse falando, por favor, eu preciso voltar àquele estado de expressão, porque a sua expressão, seja a sua voz, seja as suas danças, seja o seu sorriso, também está ligado aos seus NADs. Se eles fecham, a sua expressão física também se fecha em muitos níveis. Então a divindade quer dançar dentro desse corpo, ela quer falar dentro desse corpo, ela quer mostrar o encanto que é estar encarnado, mas o corpo não está correspondendo. Então aqui eu faço o link com o Kaya Seed, que é a filosofia que eu vou estrear nessa próxima sexta-feira numa mentoria em grupo na Escola Segredo, que se trata do conhecimento prático para que consigamos nos manter nesses níveis de estado desperto, usando toda a farmacopeia, usando tudo que está disponível ao nosso favor conscientemente. Óbvio, num processo devocional meditativo, ou seja, fazer bom uso daquilo que a nossa ancestralidade nos deu. Veja, a nossa ancestralidade nos deu essa terra chamada Brasil. A nossa ancestralidade nos deu conhecimentos poderosos sobre como se mover dentro desse universo, como que se funciona as leis da natureza. E está na hora de que você comece a se refinar, porque daqui a pouco você vai ser convocado para um serviço humanitário que é sarar uma ferida que será causada no mundo, uma rachadura. E você sabe disso. Só que se o seu corpo não estiver bom, se você não estiver com altos níveis de prazer em si mesmo, o que você vai doar? O que você vai servir? Entende? Você só doa a si mesmo e não a esperança do bem que você tem. Você doa o bem que você se torna e o bem que você se faz. E se você não se faz o bem, se você não está cuidando da sua alimentação, tirando gradativamente as coisas que no contexto atual não te fazem bem. O vegetarianismo, ele seria perfeito num contexto diferente do nosso aqui como país de terceiro mundo, Brasil. Existem milhares de pessoas compartilhando os males que o veganismo fizera no corpo com deficiências de vitaminas. Eu mesmo fui afligido nesse processo porque insisti durante um certo tempo numa alimentação vegetariana. Então, eu caí num processo depressivo, apático, meu metabolismo literalmente parou. Então, a minha energia parou de girar. Eu quero que vocês entendam que nós somos os mestres desse novo tempo. Você é o mestre desse próprio corpo. Ouça ele, sem medo, sem restrição, sem tabu. Seja livre pelo amor que você tem a si mesmo para se reinventar além da sua razão, além daquilo que você já
e experimentou e foi bom durante um certo período de tempo, mas existiram outros fatores por detrás e outros fatores estão acontecendo agora que vão fazer com que, se o povo brasileiro não despertar, eles vão colocar todo mundo em depressão e vão fazer o que eles quiserem. Eles vão fazer o que eles quiserem, como já estão fazendo. Então a estratégia para não adormecer e criar sua própria revolução, pelo menos na sua própria vida, e que ela inspire outras vidas a fazerem as suas próprias revoluções, se trata de disciplinarmos e pegarmos o melhor de todas as religiões para a nossa vida prática. Você precisa se dar a liberdade de refazer os métodos. Todo método ele precisa ser desfeito nas suas próprias mãos e ser remontado para a sua realidade, para o seu contexto e para a sua individualidade. Só que você não se dá essa estima de que, não, eu posso fazer isso por mim e por que não? Você pode fazer. Então, por favor, faça. E eu já vou passar aqui para vocês o método que vou usar no Kayacid, porque eu estou num estado de abundância. Eu não estou poupando nada. Então, o método se trata de uma revisão semanal, um yoga semanal com ajustes semanais na respiração, na alimentação e nos processos meditativos e na atividade física, juntando o melhor dos dois mundos. Você vai precisar do lado animal por uma grande revolução que vai acontecer. Imagine que, se você se transforma naquilo que você consome, se você consumir predominantemente o reino vegetal, você estará predominantemente no estado vegetal. Se você consome o reino animal, você estará predominantemente no estado animal. Esse estado animal está correlacionado com os nossos 3 primeiros chakras que foram demonizados e todas as forças que estão correlacionadas com esses 3 primeiros chakras que são consideradas selvagens. O nosso guerreiro foi reprimida. E enquanto tivermos medo do nosso lado animal, não poderemos exigir uma vida digna para transcendermos para o nosso lado divino. Então, o Kayacid é exatamente isso. Kaya, corpo, a densidade. Sid, espírito, a iluminação. Juntar isso daqui num contexto prático com ajustes semanais. Os seeds serão extremamente necessários para que os magos possam mexer nas tramas e criar suas próprias realidades, porque senão eles vão ficar refém de um sistema que vai pisar no pescoço deles, e já está pisando. Então, até 2030, esse mundo antigo vai estar completamente colapsado e muita gente vai estar sofrendo e vai estar refém, literalmente refém, de uma única renda mundial. E se elas estiverem refém disso, porque não pularam para o lado da prosperidade no tempo certo, que é 2027, literalmente terão o arbítrio completamente roubado por tecnologias e a sua consciência escravizada pela eternidade. Então, aquela divisão céu e inferno está acontecendo no cenário mundial. E é disso que se trata as profecias. E nós somos os revolucionários desse tempo moderno. Então, eu represento um guardião de segredos, um oráculo, como outros irmãos meus estão trazendo o mesmo movimento dentro da capacidade de canalização de cada um. Isso aqui transcende um grupo ou outro, é um movimento que vai se integrar. Então, em breve, os nossos trabalhos estarão juntos, o meu e o seu.
o meu e o seu, porque as divisões, ainda que criam essas separações, que não nos permitem criar essa grande revolução, estão ainda no tempo certo de serem rompidas. Então tudo está se ajustando no lugar que deve estar. Então eu vou precisar de você prosperando muito. Eu vou precisar de você com a sua melhor versão do seu corpo. Eu vou precisar de você com o seu melhor estado meditativo e com a sua espiritualidade mais refinada. Eu vou precisar de você iluminado. Eu vou precisar de você com os seus dons funcionando para uma grande revolução. Eu resisti muito a trazer essa mensagem, porque é uma grande responsabilidade, mas desde que eu nasci eu soube que seria para exatamente isso. Eu estou no lugar que eu devo estar no cenário mundial. Perfeito? E eu estou falando com as pessoas que eu devo falar no cenário mundial. Eu tive o privilégio de influenciar e de incentivar muitos dos novos líderes que estão surgindo. De uma certa forma, eu sou antigo nisso.